Bem-vindos a mais uma live, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos, São Paulo. Estamos aqui nessa manhã para, mais uma vez, prestar atenção no que a Palavra de Deus nos ensina, a nos debruçarmos nela e não só ler, mas estudar. Porque essa palavra é para sair daqui da letra para a mente e para o coração. Ela tem que fazer sentido. Não é um livro qualquer. Esse é um livro divino. Ele é maravilhoso e vai nos ensinando a cada dia como devemos andar nesse mundo. Então, nesse momento, a gente vai pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para nos abrir o entendimento para essa palavra tão maravilhosa. Então, se você puder, eleve seus pensamentos a Deus e converse com Ele agora. Pai querido, Pai amado, louvado seja o Teu nome. Nesse momento eu peço perdão, Senhor, por todas as minhas falhas. Te peço misericórdia pela minha vida, Senhor, e clamo a Ti, Pai. Abre meu entendimento, Senhor, para as pérolas maravilhosas que tem aqui nesta palavra, Senhor, que o Senhor tem tanto desejo de revelar para todos nós. Que cada um que vai ouvir essa mensagem possa ter a sua mente e o seu coração abertos para que o Teu Santo Espírito haja dentro delas e haja uma transformação de dentro para fora, e que a luz da Tua palavra ilumine cada cantinho do nosso ser, para que a gente perceba onde a gente deve melhorar, aonde a gente deve passar aquela vassoura, tirar aquela poeirinha, tirar aquela sujeira. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós e abençoa esse momento de meditação na Tua palavra. É o meu rogo, é o meu pedido que é feito em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, o título da mensagem de hoje é Lentilhas. E a base para nossa meditação está lá em Gênesis 25. Naquele momento em que Esaú saiu para caçar, não conseguiu nada e volta de mãos vazias, cansado e uma hipérbole, né? Morrendo de fome. É um exagero, porque era um homem forte, para morrer precisaria muitos dias sem comer. E não era o caso, ele estava faminto, mas não ia morrer. Mas veja o que aconteceu em Gênesis 25, 29 a 34. Versículos 29 a 34. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. Jura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú vendeu algo importantíssimo por um prato de lentilhas. E agora nós vamos meditar em cima da gravidade do que Esaú fez. Trocar por uma coisa tão frívola, tão
superficial, tão desnecessário. Foi desnecessário aquilo. Vamos entender um pouquinho mais o que aconteceu. O que é uma primogenitura? Vamos lá. É a prioridade de nascimento entre irmãos. Direito de primogenitura é a vantagem que tinha o primogênito, o primeiro filho, sobre os demais irmãos na sucessão ou herança dos pais. Assumiam posição e comando de chefes de família na ausência do patriarca, isto é, quando ele morria. Primogênito é o primeiro filho de um casal, ou filho mais velho. A palavra primus significa primeiro, gênitus, gerado, aquele que foi gerado antes de todos. Então, primogenitura. Esaú, como primeiro filho, ele, quando seu pai morresse, ele seria o chefe da família. Seria o líder. E geralmente era aquele que tinha a maior parte das posses da família. Hoje em dia é dinheiro, né? Material, mas naquela época eram posses de animais, terras. E ele herdaria a maior parte. Mas aqui, ele desprezou a primogenitura. Vocês acham mesmo que ele iria morrer de fome? Se Jacó estava ali, é porque ele não estava tão longe assim de casa. Dava para chegar em casa. Foi exagero da parte dele. E falta de confiança em Deus. No Deus Criador. Que pode sustentar a nossa vida. Então, Esaú fez tudo errado. E vamos ver lá em Hebreus 12, a partir do versículo 16, olha o que diz. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Se você for ver lá na palavra de Deus, lá em Gênesis, houve uma tramóia entre Jacó e sua mãe. Eles enganaram seu pai Isaque, né? E ele, pensando que Jacó era Esaú, deu a bênção da primogenitura para ele. Tá? Mas ele já tinha comprado do irmão, né? O irmão, quando chegou e se viu enganado, ele chorou: pai, me dá uma bênção. Não, mas o pai já tinha dado a bênção da primogenitura para outro. Aquilo ali que era para ser ele, o líder, ele rejeitou. Ele não levou a sério aquela lei que Deus já tinha determinado. Deus já queria, a partir de Abraão, queria formar um povo seu na terra. Tinha regras. Os outros povos que foram se espalhando na terra viviam a seu bel prazer, faziam o que bem entendiam. Mas este povo selecionado, Deus queria dirigir pessoalmente. Queria que eles conversassem, que eles entendessem que eles eram herdeiros do Deus Altíssimo, que tinha dado leis e regras que era para serem seguidas. Mas Esaú, ele desprezou.
não levou em consideração a posição que Deus tinha dado a ele como primeiro filho. Mas os propósitos de Deus foram na vida de Jacó. Vejam só o nome dos patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje, lá no Oriente, é falado Abraão, Isaque e Jacó. Teria que ser Abraão, Isaque e Esaú. Mas não, ele desprezou. E agora os patriarcas são Abraão, Isaque e Jacó. Jacó buscou intensamente, entre erros e acertos, como todo ser humano, né? Que a gente vai se aperfeiçoando e vai buscando em Deus a limpeza para as nossas vidas, essa presença de Deus que vai revelando o que a gente precisa consertar. Assim foi com Jacó, assim foi com o rei Davi, foi com tantos outros servos de Deus, que foram se acertando e foram se ajustando, sempre olhando para o alto e não para si mesmos. Porque se a gente olha para dentro de nós mesmos, só vai ver corrupção. Porque com o pecado veio a morte, a corrupção. Então a gente tem que olhar para o alto, para Deus, e não para nós mesmos. Mas aqui fala que em Hebreus, o autor do livro de Hebreus fala: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, por uma refeição. Não foi nem por algo grandioso. E hoje em dia, quantas pessoas trocam a presença do Deus Altíssimo, a influência do Espírito Santo de Deus, por um prazer efêmero, por uma ninharia em dinheiro, por momentos de prazer, minutos de prazer que destrói uma vida inteira, que destrói famílias, cujos filhos ficam abandonados e crescem crianças com a mente deformada, porque não tem referência, não tem aonde se apegar. Se não forem Deus, ficam perdidas por causa de um prato de lentilha. Vamos colocar aqui o prato de lentilhas como sendo tantas coisas bobas, às vezes até inúteis. Você troca o seu direito de primogênito, o seu direito de estar com Deus, de ter a sua presença, de ter os seus problemas solucionados quando você apresenta a Deus, ter paz em meio aos problemas, porque às vezes Deus não tira você da fogueira, mas Ele está lá com você, te protegendo, cuidando de você, fazendo você resistir ao calor do problema. Então, esse é o nosso Deus. E Ele quer que a gente tenha uma posição importante na família de Deus. Uma posição de filhos e de herdeiros. Porque tem o unigênito de Deus, que é Jesus. E Ele é o único, né, Filho de Deus. E Ele foi o primogênito. E nós somos filhos de Deus a partir de Jesus. Quando aceitamos Jesus, a gente entra nessa família e nós fazemos parte da herança que Deus tem para nós. Que Deus tem para Jesus e que, como Ele é o primogênito e unigênito, e nós somos irmãos e somos aqueles que entraram na família de Deus, nós também temos direito a isso. Passamos a ter direitos. Direitos de bênçãos celestiais. E aí vamos ver em Filipenses. Vamos lá. Filipenses 2.
o que diz. Filipenses 2, de 5 a 11. Olha lá o que fala. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros... Opa, estou em Efésios, perdão, é Filipenses 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto, vocês viram que Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Jesus Cristo teve ofertas também. Teve ofertas. O diabo, depois que Jesus se batizou, eu te oferecerei os reinos, te oferecerei isso, te oferecerei aquilo. Jesus recusou. Ele não fez como Esaú. Ele sabia que a herança que ele tinha era muito superior àquilo que o diabo estava oferecendo, e que o diabo estava oferecendo o que nem era dele. Porque o mundo inteiro pertence a Deus. Então nada do que o diabo estava oferecendo era propriamente dele. Ele é usurpador, ele toma, engana, ele é o espírito do engano, né? Existe o espírito do engano, onde você parece que está recebendo uma coisa muito vantajosa, quando você realmente olha que caem as escamas da sua vista, você percebe que aquilo é lixo perto daquilo que você deixou para trás. Então Jesus, ele resistiu às tentações por um prêmio muito maior. Veja que toda a língua vai confessar que Jesus é Cristo e Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando Jesus morreu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, ele recebeu, ele tem agora a premiação de todo aquele sacrifício. Ele tem um nome que é sobre todo nome. Vai chegar um dia onde todo mundo vai reconhecer Jesus. Aquele sacrifício pela humanidade vai ser reconhecido e todo joelho vai se dobrar. Querendo ou não. Desejando ou não. Reconhecendo ou não. Vai se dobrar. Porque Jesus venceu. Ele é o Rei dos Reis. Lembra que o diabo ofereceu? Os reinos eu te darei. Ele é agora o Rei dos Reis. Um rei acima de todos os reinados.
Vocês acham que Jesus ia fazer como Esaú? Trocar toda essa glória? Porque estava com medo de passar pelo sofrimento que ele iria passar? Porque ele sabia. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E ele resistiu, e ele superou aquele momento tão difícil ali no Getsêmani, onde ele estava carregando os pecados de toda a humanidade, daqueles que já tinham morrido, que estavam vivos e que ainda iam nascer. Então aquele sofrimento todo valeu toda a pena que ele sofreu. Porque agora todo joelho se dobrará. Ele não trocou por uma coisa pequena uma glória tão grande que nos aguarda também, porque ele nos fez herdeiros com ele. Quando a gente aceita Jesus como nosso Redentor, como nosso Salvador, a gente passa a fazer parte dessa família e para fazer parte dessa herança. Agora vamos ver lá em a palavra usurpar. Vamos ver lá o que significa. Apoderar-se violentamente ou fraudulentamente do que pertence a outro. Chegar e possuir sem direito. Filipenses 2, 5 a 11, que falamos agora, diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo de nenhuma reputação, fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomou a forma de servo, fez-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus era Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles criaram todas as coisas. Ele estava lá nos céus. Ele se humilhou. Ele se fez homem. Ele veio num corpo perecível, tanto que foi moído por nossas transgressões. E ali, naquele corpo frágil, ele mostrou para nós que é possível nele, que é possível com a ajuda de Deus, por nós mesmos não. Mas ele ali, na forma humilhante de corpo carnal, ele provou que em Deus é possível resistir e não pecar. E se pecar, ele está ali como nosso advogado, nos ajudando a sermos melhores a cada dia. Esse processo de santificação também vem de Deus. Por nós mesmos nós não conseguiremos. É em Deus. Tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Então, ele não teve... como é que eu posso explicar? A palavra usurpar, ele não pegou fraudulentamente algo que não era dele. Na forma de homem, tudo ele dependia de Deus. A principal coisa que ele ensinou para os discípulos foi orar. O que é orar? É falar com Deus. Ele mostrou que era necessário você estar em comunhão com Deus. A ponto dos discípulos podendo falar tantas coisas, eles perguntaram: mestre, ensina-nos a orar. Por que eles pediram ensina-nos a orar? Porque eles perceberam em Cristo, em Jesus Cristo, que aquilo era importante. Porque era aquilo que ia dar condição para ele resistir a tudo que ia passar. Então é assim, é esse contato. E não trocar nada, não trocar essa glória
futura por algo tão fugaz, tão efêmero, tão rápido de se acabar. Um prato de lentilhas. Qualquer coisa que te ofereçam, não troque fazer um pecado que vai destruir você, seu corpo, sua família, sua relação com amigos, perder seu emprego. Não troque por algo tão pequeno a salvação da sua alma. Algo eterno. Não troque o eterno pelo que se acaba tão rápido. E aí, vou citar duas pessoas que não deixaram as suas posições, que não deixaram as suas posições para servir a Deus por outras coisas. Vamos ver lá em Hebreus 11, dois exemplos bíblicos de pessoas que podiam ter feito outras escolhas, mas preferiram fazer a vontade de Deus. Hebreus 11, de 24 a 25. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Vocês lembram de Moisés? Ele estava lá no cestinho, no rio Nilo, e foi resgatado pela princesa. Moisés foi criado no palácio. Moisés foi criado para ser um príncipe do Egito. Ele, quando viu o seu povo sendo maltratado, ele não aguentou. Ele preferiu sofrer com o seu povo do que estar ali naquele monte de deuses. Porque Moisés foi educado pela sua própria mãe. Vocês lembram da história de Moisés? Quando ele é achado pela princesa, a irmã dele, que estava de olho de longe para ver se nenhum jacaré, um crocodilo ia devorar o irmão, se algo ruim não ia acontecer, ela estava lá, observando, protegendo o irmãozinho. Aí quando ela viu que ele foi resgatado, a senhora não quer que eu arrume alguém para cuidar dele? Eu quero, tal. Aí veio uma mulher com leite materno, transbordando de leite, ela amamentou seu filho e ela educou. Moisés foi educado pela sua própria mãe. Mas ele também cresceu no Egito, tendo aquela influência de deuses e observando. E ele foi vendo. Ele tinha no coração a verdadeira mensagem de Deus. E foi vendo o pecado, a idolatria naquele reino do Egito. E quando foi o momento de escolha, ele escolheu sofrer. Assim como Jesus sofreu, Moisés também sofreu, penou um pouquinho e cumpriu a ordenança de Deus e se tornou o libertador físico do povo de Israel. Saiu, foi tirado da escravidão do Egito e levado para uma terra prometida. Jesus nos tira da escravidão do pecado e virá nos buscar para levar para a terra prometida, que é os céus. Então, Moisés escolheu não ficar, olha aqui como fala, né? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Vamos seguir o exemplo de Moisés. É tão pouco tempo que o pecado te dá de prazer. Você vai trocar
pela glória futura, por um gozo eterno, um prazer eterno com Deus, uma vida maravilhosa. Busque agora, nesse momento, a paz que excede a todo entendimento, porque ela está disponível para você. E assim como Jesus orava o tempo todo, ore você o tempo todo, porque Deus vai te ajudar nos momentos de tribulação, vai te proteger, vai cuidar de você, vai te dar o necessário. Não troque essa presença divina por um prato de lentilhas que o mundo oferece. Outra pessoa, Paulo. Vamos lá em Atos 26, versículo 5, depois do 10 ao 19. Atos 26, versículo 5, o que diz? Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Aqui, Paulo, ele está perante o rei Agripa, e os judeus estavam querendo prendê-lo e até matá-lo, porque ele estava falando de Jesus. Ele se converteu na estrada de Damasco, e ali ele, que era perseguidor dos servos de Deus, passou a ser perseguido, porque Jesus falou diretamente com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali Jesus deu um ministério para o Paulo. Ele falou que ele seria aquele que falaria aos gentios. E depois daquele encontro com Jesus, Paulo trocou. Ele falou ali no versículo 5, vivi na seita mais rigorosa, vivi como um fariseu. Ele era um fariseu e ele tinha uma posição de destaque. Ele recebia cartas dos líderes das sinagogas para perseguir aquele povo. Ele tinha um cargo de comando. O que ele falasse, os guardas faziam, prendiam, fazia e mandava, sabe? Ele era muito respeitado e conceituado, pois ele trocou tudo isso. Vamos ler agora do versículo 10 ao 19, do mesmo capítulo 26. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estrangeiras os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, ele está falando com o rei Agripa, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus,
a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O que Paulo está falando aqui? Ele estava mostrando para o rei Agripa que ele tinha uma posição muito importante. Ele tinha poder. Ele tinha respeito. Ele era um fariseu. E ali ele trocou tudo. Ele fala no final: não desobedeci à visão celestial. Ele deixou tudo e obedeceu a Jesus. E foi aos gentios. Paulo sofreu tanto, mas sofreu tanto, tanto, tanto. Mas ele não desobedeceu, porque ele tinha em mente o prêmio. Quando você lê as cartas de Paulo, é maravilhoso. Ele falando que todo aquele sofrimento não se comparava à glória que haveria de ter em Deus. E ali ele foi ensinando os gentios. Quem eram os gentios? Gentil é todo aquele que não era judeu. Se não era judeu, era o mundo inteiro. Nós, que não somos judeus, somos os gentios. Então, Jesus enviou Paulo para ser ministro, falar para os gentios. E hoje em dia temos tantas cartas maravilhosas que ele escreveu para nós, os gentios. Ele não trocou a glória maravilhosa por um prato de lentilhas, por um período ser o bam, lá com cartas, isso, mandando prender, mandando soltar, fazendo o que ele bem entendesse. Então vocês vejam só, Esaú fez algo muito grave. Trocou algo precioso por algo que ele comeu, foi no banheiro, acabou. Ele trocou a posição dele na família. Ele trocou a herança por uma simples refeição. E nem era uma refeição tão sofisticada assim. Era um prato de lentilhas. Você vai trocar a sua salvação por um pecado, por algo que o mundo te ofereça, um cargo, uma função, você que é professora. Olha, se você tem que seguir essa cartilha aqui, na minha escola tem que seguir, mas você está vendo que é contra a palavra de Deus. E estão mandando você ensinar aquilo para crianças que não têm o seu entendimento perfeito, estão crescendo, são influenciáveis. Você vai trocar a sua salvação, você vai se colocar como uma pedra de tropeço na vida de crianças sendo formadas pela glória, pela tua salvação, pela chance de você ser ministro de Deus, levar a palavra de salvação por um cargo, por uma função que Deus pode te suprir aquela necessidade, aquele dinheiro em outra área. Não troque as coisas celestiais pelos pratos de lentilhas que o mundo oferece. Várias coisas vão aparecer no teu caminho para você trocar o que é eterno pelo fugaz, pelo efêmero, por aquilo que, como uma nuvem, como um vapor, logo se acaba. Não troque. Não troque as coisas de Deus. Não troque a sua salvação por um prato de lentilha do mundo.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde de todas essas tentações que aparecem e que você sempre esteja em oração, sempre esteja lendo a palavra, porque aqui você vai aprender o que você deve fazer e como deve fazer. Porque toda a Bíblia, de capa a capa, ela é uma seta direcionada para Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.